Torcida tricolor empolgada com o clube na Copa do Brasil e não à toa, né? Agora a quarta fase, um novo desafio pela frente. Santa Cruz prestes a uma fase importante da competição, onde avançando contra o Fluminense, Santa Cruz vai se juntar ao grupo seleto das equipes que se unem às outras que estão disputando a Taça Libertadores, o Paysandu, Sampaio Corrêa e a equipe do Fortaleza, campeã da Série B do ano passado. Santa Cruz ficou definido ontem os confrontos, né, da quarta fase da Copa do Brasil. Santa vai pegar o Fluminense em 2 jogos. Já na próxima quarta-feira teremos esse jogo no Maracanã, né, às 21h30. E na outra quinta-feira, 25 de abril, Santa Cruz enfrentando o Fluminense no estádio do Arruda, também no mesmo horário, às 21h30. Então, com isso, vamos passar um pouco do retrospecto dessas duas equipes para o torcedor se atentar a alguns pontos importantes, né, que podem ser determinantes para o resultado final nos 180 minutos. Né, tricolores cariocas e tricolores pernambucanos, e ficarão atentos, né, a cada detalhe para, quem sabe, garantir 2,5 milhões de reais, que é a cota para quem avança às oitavas de final, e claro, um espaço adiante na Copa do Brasil, essa competição tão rentável e que no fim das contas ao campeão dá uma belíssima quantia e uma vaga garantida na fase de grupos da próxima Taça Libertadores da América. Antes disso, eu convido o torcedor a estar aqui no canal do YouTube do Anderson Batista, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Aqui embaixo tem um botão compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook, né, esse vídeo para que outros torcedores possam se inscrever no canal e, claro, acompanhar todo o conteúdo que é propagado por esse que vos fala. Enfim, vamos falar um pouco de Santa Cruz e a equipe do Fluminense. Essas duas equipes que, desde a primeira fase da competição, estão aí eliminando adversários. Os 3 adversários já foram deixados para trás por cada equipe. No caso do Fluminense, River do Piauí, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Luverdense, né, do Mato Grosso. No caso do Santa Cruz, Sinop do Mato Grosso, a equipe do Náutico e a equipe do ABC. A gente vai analisando aos poucos aqui, observando que esse jogo do Santa, né, esse retrospecto dessas equipes, eles trazem algo pertinente para a gente debater a respeito do sorteio, né, que definiu os confrontos. Os outros confrontos tiveram aí Santos e Vasco da Gama, Chapecoense e Corinthians, Londrina e Bahia, e o Juventude, que aguarda aí o vencedor de Bragantino do Pará ou Vila Nova. Entre as equipes da primeira divisão, esse confronto do Santa Cruz foi um dos confrontos mais acessíveis a um possível bom resultado. Porque se a gente enxerga um confronto contra a Chapecoense, sempre um confronto encardido, um confronto contra um Corinthians, contra um Santos, sabíamos que as dificuldades elas seriam bem maiores para o tricolor do Arruda. Nesse caso, o confronto contra o Fluminense, a gente pode analisar alguns pontos que fazem do Santa Cruz uma equipe que pode muito bem chegar aí ao final dos 180 minutos com a classificação. Um exemplo disso: todos os confrontos do Fluminense, e isso é um ponto positivo para a equipe carioca, até então na Copa do Brasil o Fluminense não tomou gols, né? 5-0 contra o River, 3-0 contra o Ipiranga na segunda fase, na ida contra o Luverdense 0-0 e agora na volta uma vitória por 2-0. 10 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Fluminense tem aí essa zaga que até então não foi vazada na competição. Em contrapartida, o Santa Cruz só não tomou gol em uma dessas partidas, que foi na última partida contra o ABC, a vitória por 3-0 no estádio do Arruda. Fora isso, a vitória para a equipe do Sinop por 2-1, o empate no tempo normal contra o Náutico na segunda fase e a vitória nos pênaltis. E no jogo de ida, lá no Frasqueirão pela terceira fase, a derrota por 1-0 para a equipe do ABC. Só que se a gente leva em conta, né, o desempenho do Fluminense e as equipes com as quais o Fluminense acabou enfrentando, colocamos na balança que são equipes das séries C e D. O Santa é uma equipe nesse momento da série C, mas em termos de camisa, em termos de tradição, de presença de público, não dá para comparar com o Luverdense e com o Ipiranga, com todo respeito. A gente enxerga que Santa Cruz, né, até pelo futebol desempenhado contra o ABC, se ele consegue manter esse nível, o que é um desafio para Leston Júnior e seus comandados, ele pode muito bem equilibrar as ações contra um Fluminense que enfrentou adversários
medianos nessa competição. Até então não foram adversários surpreendentes, adversários suscetíveis a bons resultados da equipe carioca, mas dessa vez é um Santa que tem um pouco mais de tradição, tem bem mais camisa, tem uma equipe que chega forte nessa fase e que decide em casa. No final das contas, a decisão será no estádio do Arruda e isso pode ser determinante para a vaga às oitavas de final. Outros dados, em relação a artilheiros, há uma disputa interessante também nesse quesito. O Santa conta com o Pipico, que é o artilheiro da Copa do Brasil, com 4 gols, dividindo a artilharia com o Luciano, do Fluminense, também 4 gols. E outros atletas que também estão com 4 gols. Daniel Amorim, do Avaí, o Carlos Sanches, do Santos e o Nando, do Botafogo, da Paraíba. Mas há um duelo aí entre artilheiros, Luciano versus Pipico. Será interessante observar esses dois atacantes em campo nos 180 minutos. Duelo entre os técnicos. Leston Júnior e suas convicções e sua fala consciente do que ele pode extrair dos jogadores do Santa Cruz contra um Fernando Diniz que há um bom tempo se enxerga que é um técnico diferente no futebol brasileiro. Será muito interessante também observar esse teste que o Santa Cruz terá pela frente. Outros números a respeito dessas equipes. Num retrospecto, Santa Cruz e Fluminense foram 29 jogos na história, com 3 vitórias do Santa Cruz, 11 empates nesse confronto e 15 vitórias do Fluminense. Santa Cruz tem apenas contra o Fluminense um aproveitamento de 10,3% nas vitórias, o empate tem aí 37,9% dos confrontos e o Fluminense já venceu aí por mais da metade das vezes que já encarou a equipe do Santa Cruz. A última vez que o Fluminense enfrentou uma equipe pernambucana na Copa do Brasil foi no ano passado. O ano passado o Fluminense, na segunda fase do torneio, acabou eliminando o Salgueiro por 5-0. O jogo de ida aconteceu no Rio de Janeiro e o Fluminense acabou chegando à terceira fase da Copa do Brasil. Jogando em Pernambuco, a equipe do Fluminense enfrentou o Sport lá atrás, 2003, e acabou saindo derrotada da Ilha do Retiro pelo placar de 2-1. Naquela edição era a terceira fase do torneio. Em relação ao Santa Cruz, foram 2 confrontos contra o Vasco da Gama. Os 2 últimos confrontos, aí, tanto em casa como também fora dela, no caso no Rio de Janeiro. O Santa Cruz acabou iniciando esse confronto da terceira fase da Copa do Brasil de 2016 com um empate jogando no Rio de Janeiro, mas acabou perdendo a vaga para a própria equipe do Vasco jogando no Arruda pelo placar de 3-2. Eu acredito que na memória do torcedor tricolor, o momento mais emblemático contra cariocas tenha sido aquela eliminação do Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil de 2010. O Santa Cruz tinha como um dos comandantes do ataque o Brazão, acabou perdendo o jogo de ida por 1-0 jogando no Arruda, mas no jogo de volta conseguiu vencer por 3-2 e naqueles critérios do gol qualificado à época acabou avançando à próxima fase do torneio. Chegou nas oitavas de final, inclusive já por inúmeras oportunidades que o Santa Cruz chega nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas dessa vez tem um tempero diferente. A gente enxerga que desse momento a gente percebe que são muito mais clubes disputando a competição. Para o Santa chegar nas oitavas, à época o Santa avançou 2 fases, já estava nas oitavas de final. Dessa vez a gente enxerga que são muito mais clubes que disputam e o advento das equipes que disputam a Taça Libertadores com o campeão da Copa do Nordeste, o da Copa Verde e o da Série B entrando no meio do torneio, entrando já nas oitavas, pegando as 5 equipes que iniciaram, as 5 melhores equipes que iniciaram essa competição. Então, esses são alguns números. Boa sorte, que o Santa Cruz consiga realizar um bom futebol, principalmente no jogo de ida. Para mim, o jogo de ida será determinante para o futuro do Santa Cruz na competição. O jogo de volta, eu espero um apoio maciço, um apoio geral da torcida do Santa Cruz nas arquibancadas do Arruda, porque será fundamental a presença do torcedor coral, incentivando, apoiando os 90 minutos, para que o Santa consiga, de fato, uma vaga, e se não consiga a vaga, mas que saia da competição de cabeça erguida. Sabe-se que o favoritismo é do Fluminense, mas a gente enxerga que é sim acessível para que o Santa possa chegar a uma fase decisiva da competição, e que um adversário em relação aos outros da primeira divisão é um adversário que pode deixar um pouco de brechas para que o Santa aproveite essas brechas e faça aí desse momento um momento bom, um momento positivo, tanto dentro de campo como fora dele na parte financeira. Então é isso.
Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!